Pessoal, estou aqui hoje com o Fabrício, que é o representante aqui do ICF, né? Isso mesmo. A gente está aqui na Constru Mais 2025 e a gente está aproveitando para gerar um conteúdo aí para falar também sobre o ICF, né? Que é uma novidade aqui no nosso mercado, mas que já está se consolidando, né, Fabrício? Isso mesmo, né? O Anderson, a gente fez um convite para o Anderson vir visitar o nosso stand aqui da Boa Vista Pisos, né? Nós somos franqueados do ICF, do Insulated Concrete Forms, né? Que é uma tecnologia nova aqui no Brasil, mas ela já vem sendo difundida desde o Canadá, Estados Unidos, Europa, desde 69. Então a gente está trazendo essa novidade aqui para o mercado. Já estamos 2 anos aqui no mercado, trazendo esse tipo de construção aqui ao fundo, né, que é as nossas placas de ICF. E a gente está aberto para tirar dúvida, para conversar, para entender melhor como é esse universo do ICF. Aqui no Brasil, ela tem quanto tempo, Fabrício? Aqui no Brasil, ela chegou desde 2014, né? Mas ela pegou o vento maior, a força do ICF em 2018. Então, de 2018 para 2025, a gente está construindo casa no Brasil inteiro. É relativamente recente, né? Sim, sim. A tecnologia é recente para o Brasil. Mas, assim, veio com bastante pujança, né? Veio com bastante novidade, trazendo tecnologia, trazendo facilidade, trazendo uma resistência bem maior do que o método convencional. A gente está trazendo opção. Né? Uma opção Conforto, mais, né? uma opção melhor para o mercado, para ele entender melhor o que tem de melhor hoje como matéria-prima e como alto padrão. E uma coisa, Fabrício, interessante, que a gente já falou muito sobre isso, sobre a questão da competitividade mesmo desse material, no caso, em relação ao tradicional. Hoje, está dando para competir? E isso a gente consegue. O que a gente faz hoje em dia aqui dentro do estado de Roraima? A gente quebra paradigmas. Né? A gente tenta trazer uma situação que eu consiga trazer um benefício melhor para o meu cliente e que ele tenha confiabilidade. Por isso, a Boa Vista Pisos, né? Uma empresa há 13 anos no mercado, confiou na marca ICF, trouxe a franquia para cá e a gente está trabalhando, tentando educar, né? E trazer uma opção para o roraimense ter, que é uma opção de cunho muito, em termos de preço, muito equivalência. Tá? A gente consegue ser até 5% mais barato do que o tradicional. E isso eu vou te falar na nossa conversa, os benefícios, o que traz o ICF, como o ICF transforma a qualidade de vida de uma construção civil, tanto para o construtor quanto para o cliente final. Fala aí um pouquinho para a gente sobre esses benefícios, como você estava falando, legal, no caso, né? Legal. Que seria... Assim, eu sou um apaixonado pelo ICF, tá? Eu venho tratando o ICF há 2 anos aqui no estado e cada vez mais me impressiona. Isso eu vejo a felicidade, o sorriso no rosto do cliente, a forma de tratar e o que o ICF traz de melhor, o que é o benefício que ele consegue trazer para dentro do estado. Primeiramente, a velocidade. Rapidez na parte. A gente é 50% mais rápido. Então, uma obra que ia demorar 1 ano, eu consigo fazer ela em 6 meses. Tá? Segundo, o que a gente traz? Termicidade. O que é termicidade? Eu tenho uma... Seria o conforto térmico? O conforto térmico. O conforto térmico é espetacular. Para você ter noção, hoje, a nossa forma colocada no sol a pino de meio-dia, ela não consegue passar 1 grau para dentro da sua casa. Isso eu tenho como... Aqui no nosso estado que na cidade que é quente. Isso é o meu conforto térmico, é onde eu trago a disrupção, que eu chamo. Quando eu levo o cliente para dentro da obra, eu vejo que ele vê a parte sensorial, como é fria uma casa de serra. Então, o nosso clima hoje, um tropical totalmente quente, né? Às vezes a gente pega até uma temperatura de 40 até 42 graus Celsius. No verão quente. E eu tenho uma casa dentro de CF que ela é em torno de 26 a 29 graus Celsius. Então, a parte interna da casa. A parte interna da casa. Então, imagina só, quando eu coloco... Praticamente a central. Isso, praticamente a central. Então, quando eu coloco uma central dentro de uma casa de CF, né, eu não tenho uma briga de calor, porque a parede não está quente, ela está fria. Então, eu consigo ficar mais frio o meu ambiente, mais rápido, e isso eu não forço a minha máquina.
e não forçando a máquina, eu tenho uma economia de 30%, 40% da minha conta energética. Exatamente. Ainda tem essa situação, né, da economia da energia. E vitalício, né? A minha casa sempre vai ser fria. E fora isso, qual é o outro benefício que eu tenho para trazer para vocês? A parte acústica. Hoje, eu tenho uma privacidade, eu tenho uma casa que eu consigo diminuir até 33 decibéis, tanto externo quanto internamente. Então, isso para templo, igrejas, para consultórios, escritórios. Para não incomodar, né, a vizinhança. E eu tenho uma privacidade. Isso é espetacular, né? Como tu falou, conforto térmico, acústico, sustentabilidade. Eu não vou agredir o meu meio ambiente, porque eu diminuo em torno de 80% a 90% do consumo de madeira na obra. Então eu não vou ter isso na minha desperdício, obra. Desperdício, não tem uma obra limpa, seca. Você chega na nossa obra, chega da gosto. Ela totalmente limpa. E não tem desperdício. E outra coisa, o benefício, ela não propaga a chama. Então, a chama uma dúvida que eu percebo também, que o pessoal fala muito sobre isso, né? Será se isso é um isopor, alguma coisa assim, queima? Né? Não, o nosso isopor é um isopor classificação F. O isopor que é utilizado nos capacetes do motociclista. Então imagina só a resistência que eu tenho desse isopor. Imagina só a seguridade que eu tenho desse isopor. E é feito numa fábrica chamada Knauf aqui em Manaus, que é a maior fábrica do mundo em produção de EPS. Então nós temos uma qualidade excelente. O nosso cliente ele vai ter uma garantia de 50 anos no mercado. Imagina só uma fábrica que te dá uma garantia de 50 anos. Além disso, Fabrício, a questão da estrutura mesmo da casa. No caso dela, ela não é uma casa que precisa de pilar, não é isso? Ela já é uma casa estrutural. Qual é a diferença hoje de uma casa tradicional, convencional, com tijolo cerâmico, o bloco, de uma parede de serra? É porque a nossa parede, além dela ser vedativa, ela é estrutural. Ela vai concreto e aço dentro. Tá? Então eu tenho paredes que eu vou fazer mini pilares dentro. E esses mini pilares 10 por 10 me dá sustentação em toda a casa. Então eu posso ter uma casa, uma parede levantada de 1,25, que é o tamanho da nossa forma, por 40, e eu vou fazendo múltiplos dela, subindo a parede. Vamos supor que eu tenho uma parede de 2,80 metros. Né? Eu consigo suportar uma parede de 2,80 metros 56 toneladas. Então, assim, a taxa de compressão, isso eu tenho dados, feito teste no IPT, no Instituto de Pesquisa e Tecnologia lá em São Paulo, com uma catedral, uma lança, uma parte excêntrica, fazendo força para baixo, para quebrar, para a gente fissurar essa parede, e ela aguentou 57 toneladas. Então, assim, vocês que querem optar... Perigo de cair não tem. Não, perigo de cair não tem. Pronto, o bom antes de ter falado nisso, do perigo de cair, aonde o nosso método ficou conhecido, a maior eu lembrei aparição, que lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o furacão Katrina, lá em 2005, em Nova Orleans, onde tremeu e abalou tudo, caiu toda a casa, foram fazer umas imagens sobreaéreas e viram uma casa em pé. E essa casa em pé, é o nosso milagre da engenharia. Isso é bom. Cara, isso é fantástico, como tu tá falando. Além do conforto que a gente já sabe, a segurança, a resistência, né? Aqui a gente tem muito problema com janela que trinca, isso no caso, que essas construções tradicionais são assim, acontece isso. A casa começa a rachar. Antes, a gente também preocupado com isso, né? Na época a gente construiu e fez um novo tipo de reboco para casa, né? A gente usa lá atrás, eu acho que dá para ver o nosso reboco, é uma tela, é uma tela de fibra de vidro. Isso vai dar o quê? Maleabilidade ao nosso reboco. Ele vai ser um reboco flexível. O que isso vai acontecer? Eu vou evitar trincas e rachaduras. Fora isso, ele é hidrorrepelente. A água bate, escorre e não puxa. Então a tua casa sempre vai estar seca, sem problema de umidade. Isso é um ponto positivo. Porque aqui em Boa Vista a gente tem essa questão da excesso de umidade no solo, né? Total. Aqui em Boa Vista a gente tem um solo muito raso, né? E isso, o nosso tijolo, que é um tijolo cerâmico feito de argila, ele vai puxar essa água. Por isso que tu vê o bolor, o mofo nas bases da casa. Já no ICF isso não acontece, porque o ICF, qual é a barreira principal? O EPS, que é o isopor. O EPS, a água não passa. A gente usa um impermeabilizante, então tu não vai ter esse problema.
nenhum problema em termos de umidade e nem capilaridade ascendente. Uma coisa que aconteceu, só lembrando, né? Lá em casa, eu estava analisando cupim. Tinha lá na tomada, minha esposa falando, o cupim saindo da tomada, no caso, tirou e fica nascendo lá, parece que está vindo de dentro da casa, né? Isso tem essa questão. Isso tem uma explicação para isso, né? Quando a gente faz a nossa construção de método tradicional e quando a gente coloca um bloco em cima do outro, tijolo cerâmico, eles têm os furos, tem tijolo de 6 furos, 9 furos, sim. Né? E quando o pedreiro ele vai sentar, ele vai botar a massa entre um e outro. E às vezes escapa o furinho daquele. Então aquilo lá vai ser um local de casa para cupim, para barata, para formiga. Por isso que você viu na sua casa. Já no EPS isso não acontece. Porque o nosso EPS ele é anti-praga. Ele não vai ter cupim nem barata. Por quê? Ele vai ser uma placa de isopor, né, que é o EPS, e eu vou jogar concreto dentro. Então não vai ter espaço. Não tem como ele morar. Ele não tem oxigênio. Então a minha casa vai ser livre de cupim. Isso é uma vantagem grande que o nosso EPS proporciona. É um transtorno a menos que a família não vai mais passar. Né? Outra situação muito interessante, Anderson, que quando a gente apresenta isso para o cliente, né, o fato do tempo, né, a gente ser 50% mais rápido. E isso para o comerciante, para o empresário, até para a pessoa que quer construir sua casa e quer a casa num tempo mais rápido, a gente consegue fazer uma casa com qualidade e rápido, com tempo mais reduzido. Né? Quanto tempo, assim, por exemplo, só tirando uma estimativa, como tu falou, uma casa aí 50, 60 metros quadrados, em torno de 3 meses. Pronta, toda pronta, entrego na chave. 3 meses a gente consegue fazer uma casa de 50, 60 metros quadrados, tranquilamente, com todo acabamento fino, e eu te trago ela com padrão A. Porque muita gente confunde que o padrão A é o quê? É um porcelanato caro, é uma bancada em granito, né? Isso é tudo adorno, a gente vai fazer. Se o dinheiro for para agora, eu trazer um método que te traz conforto térmico, acústico, além dos acabamentos, isso é padrão A. E isso é padrão A, eu oferecendo tanto para uma classe A, B e C. A gente consegue atingir todo mundo. É uma coisa que nós falamos, a gente está democratizando a construção. Isso é bacana, isso é o projeto social, o lado social. Vamos entrar na questão do financiamento, rapidinho. Né? Dá para financiar? Total. Dá para financiar, né? Hoje a gente tem um documento chamado DATEC 045, né? Que é um documento feito pela Caixa Econômica, ela chancelando uma certificação. Uma certificação que o nosso produto tem. Quer dizer, é a confiança que a Caixa Econômica fala assim, Fabrício, vocês, o cliente Anderson, vocês podem construir com o CF que a Caixa Econômica garante. Tem garantia. E isso é interessante, já que outros métodos não conseguiram ainda essa comprovação. Mas isso é luta nossa de muito teste. Porque eu tenho certificação do SINAT, eu tenho certificação Inmetro, eu tenho certificação do Green Build, que é um selo verde. Então tudo isso a gente traz um estudo, uma engenharia para proporcionar ao roraimense uma qualidade na construção civil. Então o bom é porque a gente tem essa questão, tem a opção, claro, de ser feito o financiamento e colocar o ICF como forma construtiva, né? Isso. E outra coisa interessante, como falou, já tem fábrica em Manaus. Em Manaus, isso. Voltando um pouco sobre a parte construtiva, né? O interessante no ICF, pelo fato da gente a gente construir mais rápido, executar mais rápido, são mais rápido que as medições. O dinheiro sai mais rápido. O dinheiro sai mais rápido. Então o cliente fica feliz e a gente também, como construtor, você que quer construir, a gente está aqui na Boa Vista Piso, pronto para atender vocês. E dar a total assessoria para a pessoa que quer construir com o ICF. Em relação a outra pergunta, falando sobre a fábrica. A fábrica que já é interessante. Isso foi um ganho muito grande para a região norte. E é do Mato Grosso? Isso. Quando a gente trouxe a franquia para cá, para Roraima, a gente trazia a nossa forma do Ceará, de Fortaleza. Então a gente tinha um tempo hábil, uma lacuna de 30 dias para chegar a esse ano. E a coisa foi pegando corpo, o público roraimense foi acreditando no nosso processo. E isso a gente conseguiu construir mais casas e vira o potencial da região norte. Trouxemos a fábrica para Manaus. Então hoje eu tenho um EPS saindo, ICF lá de Manaus, 4 dias está aqui.
Assim, desde a encomenda? Desde então. Caramba. Pediu, fechou o contrato conosco, 4 dias, 5 dias. Seu EPS está aqui, é o tempo que a gente está fazendo a nossa fundação, depois a gente vai subir. Simples. Interessante, interessante. Não, as facilidades que o ICF traz são tamanhas, assim, é só a gente quebrar um pouco o paradigma, né? Assim, a tradicionalidade que todo mundo tem de construir no método que há 2000 anos é construído, que é o nosso tijolo, e dá uma chance para o nosso EPS, porque isso aqui é só garantia, é só benefício. É o futuro, né? É o futuro, é a nossa construção. E outro detalhe que eu lembrei sobre a questão de não ter desperdício, como tu já havia falado, a gente já havia falando muito sobre isso. Quanto calcula exatamente aquilo que vai ser executado, né? As peças são praticamente, que aqui como tu fala, isso aqui praticamente um Lego, Isso. Uma montagem. Né? O que o ICF vende? A gente fala que vende previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu saber onde eu estou sentando, aonde eu estou pisando. Né? E eu sabendo onde eu estou pisando, eu vou saber a quantidade de formas que vão ser utilizadas. E eu sabendo tudo isso, eu tenho que dar para noção a confiança que o cliente vai me... Eu sei a quantidade de concreto, eu sei a quantidade de areia, brita, ferro, saco de cimento. Não tem aquela historinha de falar, me compra mais 10 sacos. Não, a gente já tem a previsibilidade, o preço certo. Então isso traz o quê? Uma confiança para o cliente trazer isso. Não vai ter esses imprevistos, no caso, né? Assim, essa questão de muito mais material do que foi. Não. Quando a gente fecha um contrato aqui na construtora, né? A gente já sai ele já todo fechadinho, né, todo certinho, quanto o cliente vai gastar. A gente tenta diminuir o máximo possível para a gente conseguir, porque é um método novo, eu preciso colocar esse método para funcionar aqui em Roraima, e graças a Deus está sendo construído. Hoje nós temos 24 construções em CF. É uma vitória para 24 que já foram feitas. Já foram feitas e algumas estão sendo executadas nesse momento, entendeu? Então, assim, é um ganho para a gente, que está 1 ano e meio aqui no mercado e que o público roraimense está acreditando. Está tendo uma aceitação boa, né? Convido vocês a conhecer a Boa Vista Pisos, 4 cantos aqui na cidade, né? A gente leva vocês em qualquer construção, com o maior prazer, para vocês verem o conforto térmico, acústico, porque é igual São Tomé, a gente só acredita vendo. Só acredita vendo. Então, a gente está aqui para mostrar toda essa tecnologia para vocês. Eu quero agradecer aí o Fabrício, que compartilha com a gente a questão do ICF. Ele é uma referência no mercado aqui de Boa Vista em relação a ICF, porque foi o primeiro a trazer o ICF para Boa Vista. Sim, isso primeiro. Agradeço o convite, Anderson. A gente vai ter uma palestra aqui, você que quer conhecer o ICF, né? Nós vamos ter uma palestra amanhã aqui à noite, das 9h15 até 10 da noite. Eu vou falar sobre o método, vou colocar as nossas placas de CF, vou fazer uma concretagem, vou fazer um reboco em tempo real. Vai ser uma brincadeira legal para interagir, para vocês entenderem melhor. Que horas? Vai ser às 9h15 da noite aqui no auditório dentro da Feira do Construa Mais. Sim. Então, ó, pessoal, a gente está aqui no Construa Mais 2025. A gente convida vocês para estar aqui junto com a gente, conhecendo essa novidade que é o ICF e vendo que dá para você construir sua casa com esse material de alta qualidade. Agradeço a vocês, agradeço ao público e nós estamos aqui na Boa Vista Pisos, pronto para recebê-los. Obrigado. Valeu. Pô, né? Dá para desenrolar aí.